Você já se perguntou o que está por trás da manutenção dos prédios que vemos todos os dias? Então, esse vídeo aqui é para você. E talvez aqui esteja uma grande oportunidade de carreira e mercado. No final do vídeo de hoje, você vai ter um guia completo do que é manutenção predial e como você pode se destacar no mercado e aproveitar várias oportunidades na área predial. Em 2024, o mercado de manutenção predial deve girar aí mais de 400 bilhões de dólares no mercado global. E estima-se que até 2027 esse mercado vai saltar para mais de 600 bilhões de dólares. Então olha só, pessoal, quanto de mercado a gente tem, o quanto isso movimenta a economia mundial. E com certeza, com um mercado desse tão grande, existem muitas oportunidades e também muitos fatores importantes que você precisa dominar sobre essa área de manutenção predial. Mas a manutenção predial não é só sobre pintar uma parede ou trocar uma lâmpada. Vai muito além disso. Existem estratégias de manutenção, nós precisamos falar sobre a vida útil da edificação, sobre análise de patologias, manutenção corretiva, preventiva, inspeção predial. Temos também várias normas que nos ajudam e regulamentam o setor, além, claro, que a manutenção predial vai trazer para a gente uma redução de custos da operação da nossa edificação e também um aumento da segurança, tanto para quem vai estar trabalhando nessa edificação, fazendo a manutenção propriamente dita, como os usuários dessa edificação. E o grande objetivo é fazer com que tudo isso esteja num contexto de um ecossistema que seja sustentável, mas também que traga qualidade de vida aos usuários dessas edificações. Então, como você viu, são muitos detalhes. Então, no vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar agora daqui para frente em todos esses detalhes para você ter esse guia completo. Primeiro, pessoal, nós precisamos definir o conceito de manutenção. Manutenção, nós estamos falando da função manter, da função preservar, da função de conservar um bem, um item, uma máquina, um equipamento ou, por exemplo, uma edificação, a parte predial da nossa edificação. Então é interessante que a gente não pense em manutenção como reparo, como conserto, porque manutenção não é reparação, manutenção não é consertação. A manutenção visa com que o item que a gente está fazendo, a manutenção dele, que ele mantenha as suas funções adequadas durante o seu ciclo de vida, durante o seu período de utilização. Para isso, nós vamos precisar de várias técnicas. Para isso, nós vamos precisar estabelecer prioridades, criticidades, riscos, vamos ter que mapear e entender quais são as correlações entre todos os itens que fazem parte daquilo que nós vamos trabalhar dentro da manutenção. Então, quando a gente está falando de manutenção predial, pense que estamos falando aí em manter o nosso prédio, a nossa edificação em boas condições de uso, conforme aquilo que é requisitado. Então, quando a gente fala de manutenção, não estamos falando só apenas em trabalhar para consertar. Na verdade, a manutenção predial vai trabalhar justamente para evitar com que seja necessário intervenções nessa edificação e assim talvez reduzir o custo e aumentar a vida útil desse item. E essa palavra predial se refere a todas as instalações de uma edificação, de uma construção, de um prédio, de uma casa, de uma residência. E quando a gente fala de edificações, existem algumas que são bem importantes e são muito utilizadas aí para quem vai trabalhar com manutenção predial. Por exemplo, o primeiro tipo de edificação e mais comum são os residenciais. E aí nós vamos ter casas, condomínios e apartamentos. O segundo tipo de edificações são os comerciais. E aí a gente pode englobar muita coisa aí dentro, como por exemplo lojas, salas comerciais, podemos colocar os escritórios, repartições, podemos falar também, por exemplo, de centros comerciais, de shopping centers. Então olha só quanta coisa está envolvida aí nessa parte comercial, Milhares de pessoas circulando diariamente, estacionamentos, toda uma parte de paisagismo, toda uma parte arquitetônica também que faz parte desses edifícios. Muitas vezes essa parte arquitetônica, ela fala sobre a identidade da empresa que está naquele lugar.
Para algumas lojas, a parte arquitetônica, a parte da edificação da estrutura, é uma marca, né, é um símbolo que muitas vezes ajuda aquela loja a vender mais, por exemplo, a se posicionar no mercado. Quando a gente fala também da área comercial, estamos falando do conforto dos funcionários, da usabilidade, de como aquele ecossistema se comporta para receber os colaboradores e também para receber clientes. Depois nós temos os hospitais e as clínicas, que também são edificações, né, são prédios muito importantes, onde ali é preciso fazer toda uma parte de segurança biológica também, onde o sistema de refrigeração, de ar-condicionado, o sistema de limpeza do próprio prédio, toda a parte de vedações, estanqueidade, tudo isso vai ser fundamental para essa parte de hospitais e clínicas. E toda a parte predial, né, de hospitais e clínicas, ela tem algumas características muito específicas e peculiares que não se aplicam tanto à área comercial quanto à área residencial, por exemplo. E isso faz da gestão da manutenção predial de hospitais e clínicas algo tão interessante e tão rico também para a gente se aprofundar. Temos também a parte de hotelaria, né, com hotéis, pousadas, e é muito interessante porque o conforto do hóspede está totalmente relacionado às instalações prediais, às instalações da edificação, garantindo ali uma boa qualidade e uma boa experiência para o hóspede. Ainda nessa área de hotelaria, vamos ter aí muitas coisas interessantes para a gente trabalhar, como, por exemplo, pequenas reformas, reparos, toda a parte de limpeza dos apartamentos, toda a parte de recolhimento, talvez de roupa de cama, né, dos materiais que são deixados, o descarte de lixo, tudo isso está relacionado a um bom projeto predial e a boa manutenção das instalações prediais. É claro que não podemos deixar de falar das indústrias, não é verdade? Afinal, nas indústrias nós temos as plantas industriais, nós temos os galpões também. Então, mesmo que lá dentro de uma indústria tenham máquinas e equipamentos que muitas vezes vão ser cuidados pelo setor de manutenção, mas também tem toda a outra parte de infraestrutura, como os telhados, as paredes, como as salas, os escritórios dentro de uma própria fábrica. Muitas vezes cada setor vai ter a sua própria área, vai ter o seu próprio espaço, vão ser vários galpões, enfim, tudo isso também precisa ser mantido, onde nós vamos ter ali toda a parte dos sistemas prediais, como por exemplo o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema estrutural, o sistema de vedação e assim sucessivamente. A manutenção predial também é aplicada em toda a parte de entretenimento, como por exemplo cinemas, teatros, casas de show e de espetáculo, bares e restaurantes. Então toda essa parte de entretenimento, de alimentação, também vai ser fundamental fazer toda essa parte predial. Inclusive, essa parte da manutenção predial, ela vai impactar diretamente em questões sanitárias, por exemplo, principalmente para bares e restaurantes, e também é fundamental. E por fim, nós temos aí as estruturas públicas e também os centros de ensino. Então, estruturas públicas, nós vamos ter as repartições, as prefeituras, toda a parte que envolve a administração pública e também alguns bens públicos da cidade, como por exemplo parques, terminais, portos, aeroportos e também escolas, universidades, escolas, faculdades. Tudo isso também precisa estar dentro do escopo de uma boa manutenção predial. Então olha que interessante, né, pessoal, o quão amplo é a manutenção predial e quanto a gente precisa entender de cada um desses tipos de edificações, o seu propósito, os seus usuários e o que está envolvido, até mesmo em questões legais de legislação em relação à correta manutenção desses edifícios, dessas edificações. E tudo isso a gente faz aplicando as técnicas de manutenção predial. Mas agora que você já entendeu todo esse contexto, vamos passar para você aqui uma definição sobre a manutenção predial. Manutenção predial é um conjunto de atividades que tem como objetivo principal manter a vida útil de uma edificação, trazendo segurança e qualidade de vida aos seus usuários, visando a sustentabilidade e a valorização da instalação. Por isso, a manutenção predial é extremamente desafiadora, porque são várias as coisas que estão envolvidas e não é fácil. Nós precisamos elaborar cronogramas, checklists de atividades, entender sobre as patologias das edificações, os efeitos que isso causa nos sistemas que a gente tem, né, das edificações. Nós temos que entender também qual que é a periodicidade correta, quais os itens precisam ser inspecionados, se temos materiais, se temos pessoas qualificadas, quais os melhores momentos para que a gente possa fazer intervenções na nossa edificação sem atrapalhar o seu uso, a sua dinâmica e sem reduzir a qualidade de vida, quais intervenções de manutenção vão acrescentar
ao valor do nosso imóvel, também entender a relação custo-benefício, saber priorizar atividades, entender também sobre contratos, fornecedores, prestadores de serviço, o controle de tudo isso e, claro, prestar também contas a toda a parte legal, às instituições responsáveis e também principalmente aos condomínios, aos condôminos ou ao proprietário do imóvel. Então, pessoal, a manutenção predial, ela vai combinar todos esses elementos aqui que estamos conversando para que a gente possa otimizar e atingir os resultados estratégicos que nós precisamos com a nossa edificação. E é por isso que você precisa ser qualificado e ter autoridade nessa área. Dois dos principais objetivos da manutenção predial, pessoal, é a parte de custos e a parte de segurança. Sobre a parte de segurança, a Câmara de Inspeção Predial de São Paulo realizou um estudo com edifícios em uso por mais de 10 anos. E esse estudo revelou que 66% dos acidentes que acontecem dentro das edificações são causadas por má manutenção ou por uma manutenção inadequada e incorreta. Olha que interessante, pessoal, 66% de todos os acidentes que ocorrem são por má manutenção e apenas 34% desses acidentes estão relacionados à parte construtiva, projeto e instalação. Então olha o quanto é sério o que nós estamos falando aqui sobre a manutenção predial. A manutenção predial, ela garante a segurança das pessoas que vão trabalhar nessas instalações, dos moradores e também dos prestadores de serviço. Por meio de uma correta manutenção predial, nós conseguimos então alta segurança das nossas instalações. E dentro desses acidentes, os mais comuns estão as quedas de trabalho em altura, também choque elétrico e ferimentos com o mau uso de ferramentas e equipamentos, como por exemplo, serras, martelos, enfim, a pessoa acaba se machucando ali quando está fazendo uma atividade. E uma correta manutenção predial não vai só evitar essa parte de acidentes e prevenir vidas, tá? Mas também vai trabalhar na parte de custo, ou seja, na redução de custo dessa edificação. Quando a gente faz uma manutenção predial de uma forma correta, regular e constante, nós vamos diminuir muito a necessidade de fazer grandes reformas, de fazer readequações. Isso vai fazer com que o nosso custo a longo prazo ele seja então diluído pelo tempo de vida útil da nossa edificação. Mas mais do que isso, vocês sabiam que um edifício, uma edificação bem mantida, em boas condições, ela chega a valorizar mais de 20%? Então olha que interessante, além de a gente diminuir o custo, a gente consegue valorizar o nosso imóvel, seja ele residencial ou comercial. Um imóvel valorizado é muito mais fácil de ser revendido, um imóvel bem mantido, um imóvel em excelentes condições de uso, ele tem muito mais probabilidade de conseguir se destacar perante os outros imóveis da região. Mas como que a gente pode garantir tudo isso? Tanto a segurança quanto a redução de custo, por meio da aplicação dos tipos de manutenção predial. Nós temos aqui 3 principais tipos de manutenção predial, tá bom? O primeiro é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela acontece quando o problema já aconteceu, então a gente vai precisar fazer uma corretiva para poder corrigir aquele problema. É a famosa manutenção de reparo ou de conserto. Então a manutenção corretiva, onde a gente vai fazer ali o reparo, o conserto daquele item, é porque já aconteceu um problema. Então, por exemplo, é um disjuntor que teve problema, a gente precisou trocar, uma lâmpada que queimou, a gente precisa trocar, talvez alguma parte da hidráulica que apresentou já vazamento, a gente precisa ir lá trocar aquele parte da hidráulica, alguma parte talvez das esquadrias, uma porta, uma janela que quebrou, a gente precisa então fazer essa troca. Essa seria uma manutenção corretiva. Temos também a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva vem de prevenção, de prevenir. Então pode ser um conserto, um reparo ou uma troca, porém antes da falha acontecer, tá? Antes de a patologia se manifestar, antes do problema se manifestar. Por exemplo, nós notamos ali que existe uma janela que ela começou a apresentar alguns ruídos, trepidação na hora de abrir e fechar. Então a gente vai lá e faz uma manutenção preventiva, como trocando os rolamentos dessa janela, trocando as dobradiças, limpando as calhas, limpando a janela, fazendo ajustes, alinhamentos. A gente está fazendo uma preventiva
Então fazendo ações, né, ali, tanto de troca como de reparo, para evitar que a gente precise às vezes trocar toda a janela. A mesma coisa num sistema hidráulico, a gente pode detectar, né, que tem alguma coisa ocorrendo mesmo antes de acontecer um vazamento, de a gente precisar trocar toda uma tubulação, todo o encanamento, quebrar uma parede. Então a gente pode ir detectando isso com antecedência e aí a gente faz atividades para se prevenir. Na manutenção predial, nós vamos trabalhar muito atividades de limpeza, ajustes, trocas, tudo aquilo que vai nos ajudar a evitar a manutenção corretiva. E o que vai nos ajudar a trabalhar preventivamente é um dos tipos de manutenções mais importantes na manutenção predial, que é a inspeção predial. O objetivo da inspeção predial é fazer isso de uma forma rotineira, olhando os itens mais importantes dentro de uma edificação para poder analisar as condições desses itens e entender se tem alguma patologia relacionada a esse item. Como, por exemplo, a gente pode inspecionar, né, a estrutura física da nossa edificação para ver se existem fissuras, rachaduras, se existe alguma marca ali na nossa parede, se existem vazamentos, se está existindo, por exemplo, manchas, né, relacionadas à umidade. Todo esse tipo de coisa vai nos ajudar a entender melhor como que a edificação está dando sinais para a gente, sintomas, se ela tem alguma patologia, alguma doença, algum problema ali relacionado. E aí, com base nisso, que nós vamos então fazer o nosso plano de ação para poder combater essas patologias. E aí, sobre as inspeções, nós temos a NBR 16747, que fala então sobre as diretrizes, os conceitos, as normas, o que é esperado dentro da inspeção predial e se torna fundamental para profissionais dessa área. Já que nós estamos falando de inspeção predial e da norma, né? Quais outras normas a gente tem que são fundamentais para quem trabalha com manutenção predial? Primeiro é a NR35, que fala sobre trabalho em altura. Geralmente, né, quando a gente está falando de instalações prediais, estamos falando aí muitas vezes de prédios, né, que são às vezes altos, né, 4, 5 andares, 30, 40, 60 andares. E aí vai ter relacionado então a isso o trabalho em altura. Não somente para partes externas, mas muitas vezes trabalho em altura também para a parte interna, onde muitos vão trabalhar aí às vezes dentro, né, de forro ou de sótãos, vão fazer trabalhos acima de 3, 4 metros de altura, mesmo em área interna, para fazer instalação muitas vezes de parte elétrica, iluminação, sistema de refrigeração e ar-condicionado. Então tudo isso está relacionado ao trabalho em altura. E a NR35 ela nos ajuda a entender o que a gente precisa ter de requisitos de segurança. Ancoragem, quais são os EPIs, linha de vida, enfim, define tudo para evitar acidentes em altura, que a gente viu que é um dos principais que ocorrem dentro, né, das atividades de manutenção predial. Temos também a NR10, que fala sobre a segurança relacionada ao uso de eletricidade, onde se define ali quais são os conceitos, né, e os padrões que precisam ser adotados para evitar então problemas com o choque elétrico. A NR23 fala então sobre a proteção contra incêndios e o que precisa ser utilizado, tanto de materiais, extintores, como sprinklers, como detectores de incêndio. Então tudo isso também é fundamental para as edificações e muitas vezes quanto maior a edificação ou também dependendo da utilização da edificação, essas questões de segurança e proteção contra incêndio também vão ser diferentes. Cada um vai exigir um nível de segurança maior. Temos também, né, uma ISO internacional, que é a ISO 41001, que fala sobre a gestão de facilities. Facilities são instalações em geral. E dentro de instalações também nós vamos ter toda a parte predial. Então, se você quer ver aí um padrão internacional, você pode consultar a ISO 41001. E claro que nós temos a norma brasileira NBR 5674, que define os requisitos de manutenção das edificações. Fala ali sobre a necessidade das inspeções de manutenção preventiva e preditiva, quem são os responsáveis, quais são as necessidades de cada tipo de sistema dentro da edificação. Essa norma, pessoal, ela é fundamental se você quer dominar a manutenção predial. Então, se você deseja se tornar a autoridade na área de manutenção predial, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o curso da professora Camila de manutenção predial, tá? Aonde aí você vai construir uma carreira sólida na área de manutenção predial com as melhores técnicas do mercado, tá? E aí você pode entrar aqui nessa página do curso, vou deixar a descrição aqui embaixo no link para você acessar. Então aqui fala como valorizar a edificação, para quem que é esse curso aqui, ó, para engenheiros, síndicos, técnicos de edificação, gerentes prediais, supervisores, demais interessados em trabalhar, quais são as habilidades que você vai desenvolver aqui, ó, com essa formação.
São 5 e-books completos e exclusivos, onde a gente vai trabalhar, ó, sistemas prediais e vida útil dos sistemas prediais, manifestações patológicas, a manutenção predial, programa de manutenção preventiva e a interpretação de laudos e inspeções. Tá? Então aqui, ó, são tudo em videoaulas gravadas, então você pode entrar lá no curso e assistir quando e onde você quiser. E aqui também vai ter toda a ementa bem detalhada para que você possa entrar e olhar aqui tudo que você vai aprender, tá? Desde a inspeção, a importância, os tipos de manutenção, a responsabilidade de cada usuário, as responsabilidades ali na hora de fazer um plano de manutenção preventiva. E claro que eu estava falando para vocês que tudo isso é baseado na NBR 5674 de 2012, que fala sobre a manutenção de edifícios. Então, ao você concluir esse curso de manutenção predial, você vai estar certificado e vai se tornar autoridade na utilização dessa norma brasileira. E aí nós temos várias empresas que são parceiras aqui da Modular e você então vai receber a sua certificação lá no final do curso de 80 horas, além de vários outros bônus exclusivos que você vai ter, como laudo de inspeção predial, tudo isso com ferramentas e planilhas, orientação profissional para que você possa continuar crescendo na sua vida profissional, priorização de atividades, técnicas e ferramentas de como você pode montar um plano de ação, entender qual é o nível de prioridade de cada atividade que você precisa executar dentro da manutenção predial, e temos aqui o depoimento de vários dos nossos alunos. Tudo isso, pessoal, para que você possa se tornar referência no mercado. Então, dê uma olhada aqui, eu vou deixar o link na descrição para você saber como que você pode, então, entrar e trabalhar nessa área de manutenção predial. Seja você, talvez, engenheiro civil, engenheiro eletricista, se você trabalha como síndico, se você trabalha com gestão de facility, se você trabalha na área de gestão da manutenção e vai ter que também cuidar toda essa parte predial. Mas afinal, né, quem que realmente é o responsável pela área de manutenção predial? Bem, nós temos algumas pessoas que são responsáveis por essa área. Por exemplo, o próprio proprietário da edificação, aquele que é dono da casa, da residência ou do ponto comercial. Nós temos também o locatário, a pessoa que é responsável por estar utilizando aquele imóvel, e aí é bem interessante que a gente entenda como foi feito o contrato. Isso geralmente acontece mais com contratos comerciais, onde uma empresa que vai utilizar um galpão, uma planta industrial que não é de sua propriedade, também se responsabiliza pela correta utilização e manutenção. O construtor da edificação também vai ter a sua responsabilidade quanto à manutenção. Afinal, ele precisa entregar todos os protocolos e toda a documentação de quais manutenções, né, a edificação ela necessita. E também muitas vezes, depois de entregue uma edificação, é preciso fazer algumas manutenções específicas para que a edificação realmente ela atinja o seu potencial máximo ali e entregue a maior qualidade possível para as pessoas que vão utilizar aquela edificação. Por isso que o construtor também ele tem uma responsabilidade em relação à manutenção das edificações. Dependendo também, né, do tipo de edificação e da utilização, nós vamos ter aí, por exemplo, o síndico, o zelador, porteiro e até vigia, que muitas vezes vão auxiliar e vão dar suporte na área de manutenção predial. Muitas vezes eles não vão ser os responsáveis, mas como eles estão sempre em contato com a edificação, verificando, olhando, fazendo rondas, cuidando também da segurança operacional, eles vão acabar tendo um impacto na parte de manutenção predial. Então, se você se encaixa dentro de um desses perfis, é fundamental que você saiba o que é a manutenção predial e faça isso de uma forma correta. Afinal, a falta da manutenção executada de uma forma correta pode levar a acidente de trabalhos, aumento do custo, redução do valor da instalação, além de reduzir toda a qualidade de vida que uma edificação pode proporcionar aos seus usuários, aos clientes e aos colaboradores que ali dentro vão trabalhar. Então, pare de jogar dinheiro fora ao fazer uma manutenção predial inadequada. Ou então, você que não conhece exatamente as técnicas de manutenção predial, muitas vezes você está jogando dinheiro fora com contratos absurdos. E quando você está bem embasado e conhece a manutenção predial com base em normas, então você vai conseguir reduzir o custo desses contratos, vai conseguir fazer contratos muito melhores. E para você que é um prestador de serviço, que trabalha na área de manutenção predial, realizando atividades de manutenção, para você é fundamental que você tenha autoridade no mercado e prove as suas qualificações. Por isso que é tão importante que você continue o seu progresso profissional.
E aí, lembrou de alguém que precisa assistir esse vídeo? Talvez lá o seu síndico, o seu zelador, talvez um gestor de manutenção, um gestor de facility operacional da sua empresa, ou talvez o seu marido que não está fazendo a manutenção correta aí na sua casa. Se você lembrou de alguém, já compartilha esse vídeo com quem precisa realmente aprender mais sobre a manutenção predial. E agora que você já tem esse guia completo sobre manutenção predial, não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo, claro, se inscrever no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui para você, para que a gente possa entrar cada vez mais a fundo nesse tema da área de manutenção, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.